Hoje, finalmente, eu vou contar toda a minha história com a transição capilar e mostrar todo o meu processo com fotos. Oi, meu bem, como é que você tá? Bem-vindo ao canal, eu sou a Erika e hoje, finalmente, eu vim aqui contar a minha história com a transição capilar. Se você já viu os outros vídeos aqui do canal, sabe que eu já passei por 3 transições capilares. Essa é a minha terceira, inclusive faz um mês e alguns dias que eu fiz meu Big Shop. E hoje eu vou mostrar tudo pra vocês, com fotos, como que foi as minhas 3 transições capilares. Todas foram diferentes umas das outras e eu já até raspei o meu cabelo. Então bora lá ver, saber tudinho como que foi todo esse processo pra mim. Então essa sou eu em 2007, com meu cabelo completamente natural, tá? Como vocês podem ver, é um cacho 3B. E essa foi a única foto digna que eu encontrei, gente. Não tinha muitas fotos nessa época. Então esse é o meu cabelo natural, cachos 3B. A raiz dele é um pouco mais lisa e aí ele vai cacheando mais nas pontas. E essa então é a minha versão lisa. Eu comecei a alisar o cabelo em 2011. Eu tinha 13 anos de idade, eu comecei com relaxamento. O relaxamento não alisou meu cabelo, ele só deixou meu cabelo mais baixinho. E aí, quando eu comecei com a progressiva, aí sim, meu cabelo ficou liso, tá? E dava pra ver que tava bem danificado, é um cabelo liso danificado, tá bom? Eu também não tenho muitas fotos dessa época, mas essa é a minha versão lisa. Olha o estilo da gata. Quando eu falo que a transição capilar muda a gente de dentro pra fora, gente, é sobre isso. Bom, e por que então que eu comecei a alisar o meu cabelo? Meu cabelo sempre foi um cabelo muito fácil de cuidar. Nunca tive problema em cuidar do meu cabelo, é um cabelo 3B, é um cabelo tranquilo de cuidar. Mas eu comecei a alisar o meu cabelo porque eu não conseguia arrumar ele de um jeito que eu gostasse, de um jeito que eu me sentisse bem e confiante pra usar ele solto, sabe? Sempre usava ele preso ou encharcava ele de creme pra ele ficar bem retinho, bem bonitinho, sabe? Não ficar armado. Eu não gostava de ver o meu cabelo armado. Na época não tinha todo o conteúdo que tem hoje. Hoje em dia tem vários conteúdos que explicam como cuidar do cabelo cacheado. Nossa, muitos conteúdos aí, mas na época não tinha. Ninguém ensinava a gente a cuidar do nosso cabelo cacheado. E o segundo motivo foi que toda a minha família alisava o cabelo. Minha mãe, minhas tias, todo mundo alisava o cabelo. Ninguém aceitava o seu cabelo natural como ele era. Então eu acredito que isso me influenciou bastante também a querer alisar o meu cabelo. E o terceiro motivo foi que eu não me enxergava como uma garota que tinha um cabelo bonito, principalmente na escola. As meninas que eram consideradas que tinha cabelo bonito, que era bonita, eram aquelas meninas que tinha um cabelo liso, que sabe, branca, magra. Então eu não me enxergava como alguém bonita, principalmente por conta do meu cabelo. Inclusive eu só usava ele preso, não tinha confiança suficiente pra usar ele solto. E todas as meninas que tinham cabelo igual ao meu usavam encharcado de creme, igual eu usava, ou usava preso também. Então assim, não me enxergava. Esses foram os motivos que me fizeram querer alisar o meu cabelo. Então eu fiquei 3 anos alisando meu cabelo na progressiva. Alisava na progressiva e mantinha com a chapinha, o que ajudava a quebrar muito mais. E aí, em 2014, eu conheci a transição capilar. Começaram a comentar disso na internet, em grupos do Facebook, e eu descobri que tinha jeito, que tinha como eu voltar a ter o meu cabelo. Porque, na verdade, já fazia um bom tempo que eu não era mais feliz com o meu cabelo. Eu não gostava mais do meu cabelo liso, daquele jeito quebradiço. E em 2014, já tinha algumas pessoas que usavam o cabelo cacheado e que eu achava maravilhoso. Então fazia um tempo já que eu falava, será que tem como voltar a ter o cabelo cacheado? Mas não tinha ninguém falando sobre isso. Em 2014 foi que o povo começou a postar, começou a ter mais vídeos no YouTube, né? Todo mundo começou assim a passar pelo processo da transição capilar. E isso me fez tomar mais coragem, né? E foi aí então que eu comecei a passar pela minha transição capilar. Então, em 2014, eu comecei o processo da minha transição capilar. Minha primeira transição capilar, tá? Quando eu comecei, eu parei, larguei chapinha, larguei secador e usei somente o meu cabelo natural, molhado, com creme, natural. Eu fazia chapinha uma vez ou outra, mas eu evitava muito porque eu sei que a chapinha e o secador também alisam o cabelo, tá? Então eu deixava o meu cabelo natural. Aqui foi a minha primeira tentativa de texturização, minha primeira e única, porque eu não tinha paciência pra fazer texturização no meu cabelo. Então basicamente só lavava meu cabelo e usava ele mesmo normal. E aí está o meu cabelo com 3 meses em transição capilar. Dá pra ver que tem basicamente 3 dedos de raiz mesmo. Olha a diferença dos cachinhos com as pontas lisas. E aí então eu fiz o meu primeiro corte. Foi o único corte que eu fiz na minha transição capilar. Fiquei com ele até o finalzinho da minha transição capilar, tá? Ele ajudou a definir mais, formar mais cachinhos. E aí depois dessa foto que vocês estão vendo, após 9 meses em transição capilar, eu fiz o meu Big Shop.
E olha esse cabelinho, após 9 meses de transição capilar, meu cabelo ficou nesse comprimento, gente. Não tenho muitas fotos boas também dessa época, mas é isso. E esse foi o jeitinho que ele ficou atrás, já definiu bastante, eu não tive scab hair. E eu me senti maravilhosa, eu amei cada caixinha que se formou. Eu fiquei muito, muito feliz nesse dia, fiquei muito feliz mesmo de ver meu cabelo todo natural. Por mais que as pessoas estranhou um pouco, sabe, minha família estranhou. Todo mundo estranhou, na verdade, mas eu tava me amando tanto, tava tão feliz com o resultado, que eu não me deixei levar pelas críticas. Eu sabia que eu tava passando por um processo e que meu cabelo ia crescer, que ele ia ficar cada dia mais lindo. E de fato, ele foi crescendo, foi tomando forma. Nessa foto eu estou com 3 meses pós-Big Shop. E aí eu fui me reinventando, né? Nessa foto eu já fiz um corte diferente. E eu amei cada fase minha, cada descoberta minha. Aproveitei bastante esse cabelinho aí, ruivo. Eu tinha tentado ele, pegou bem, porque meu cabelo era natural, né? E aí eu comecei a deixar ele crescer novamente. Aí nessa foto eu já tinha pintado ele de castanho escuro. Tá? Acabei fazendo uma escova pra ver o tamanho dele. Olha o quanto ele cresceu. Essa foi a primeira escova que eu fiz pra ver o tamanho. E eu me estranhei muito, gente, me estranhei muito. Já lavei no dia seguinte, já. E aí ele foi crescendo, olha o tamanho que ele já tava nessa foto. Mas eu ainda recebia muitas críticas, muitas pessoas ainda falavam pra mim: por que você não usa mais o seu cabelo liso? Eu gostava mais de você com o cabelo liso. E eu não ligava, eu tava me amando, tava gostando do meu cabelo. Mas com o tempo, querendo ou não, quando você vai recebendo críticas, as coisas vai ficando na sua cabeça. E você vai se perguntando: será que realmente a minha versão lisa não era melhor? Será que realmente eu não fico melhor com o cabelo liso? E aquilo foi tomando conta de mim, foi entrando mais, cada vez mais na minha mente. E essa foi a última foto que eu tirei com o meu cabelo cacheado. Porque em agosto de 2015, eu alisei meu cabelo novamente. Isso mesmo! Após 9 meses que eu fiz uma Big Shop, eu tive coragem de alisar o meu cabelo de novo. E o motivo? Críticas e mais críticas. E também porque eu tinha sempre aquela dúvida dentro de mim, sabe? O será? Aquela dúvida de, será que eu realmente não era mais bonita com o meu cabelo liso? Por isso que o primeiro vídeo aqui do canal é sobre as 3 perguntas que você tem que se fazer antes de iniciar o processo da transição capilar. E essas perguntas salvam de verdade, porque as críticas sempre vão existir, sempre. Sempre vai ter alguém para te criticar em tudo na vida. Mas se você estiver segura de si, sabendo dos seus objetivos e sabendo aonde você quer chegar, ninguém te para. Ninguém vai ter o poder de te parar. Então, se você ainda não viu esse vídeo, vou estar deixando aqui na descrição para você dar uma olhadinha depois. E essa, então, é a minha segunda versão lisa. E se você está se perguntando: mas Érica, você não se arrependeu? Eu me arrependi muito. Me arrependi no primeiro dia. Na hora que eu me olhei no espelho e vi o meu cabelo liso, eu não gostei do que eu vi. Eu ainda tentei usar ele assim por uma semana. Tentei ver alguma beleza, mas eu não consegui enxergar. Sabe quando você se olha no espelho e não se reconhece? Então, foi isso que aconteceu comigo. E eu chorei muito, muito mesmo. Foi muito difícil pra mim. Mas não tinha muito o que fazer, né? Eu precisava encarar a minha realidade. Já tinha sido feita, progressiva, não tinha mais jeito. E aí, então, eu lavei meu cabelo. E quando eu lavei o meu cabelo, eu vi que não estava tão liso. Ele estava ondulado. Como meu cabelo estava natural, a progressiva não pegou forte dessa vez. Então, aí começa o processo da minha segunda transição capilar. Então, eu fui usando ele assim mesmo, ondulado, né? Eu ia finalizando e fui usando ele ondulado. Até que não ficou feio, gente. Não ficou uma raiz muito aparente. Ele foi definindo mais com o tempo, como vocês podem ver nessa foto. Foi ficando mais cacheado. Então, deu pra ir usando ele assim, por um tempo. E aí, eu fiz o meu primeiro corte. Já deixei mais curtinho pra ir definindo mais. E fui usando ele assim. Mesmo estando assim, bonitinho, cacheado, eu sabia que não era o meu cabelo. Eu sabia que eu tinha passado uma química no meu cabelo e que aquele não era o meu cabelo natural, aquele cabelo mais baixo, mais ondulado. E eu queria o meu cabelo natural, os meus cachos 3B. E assim, eu sempre achei lindo mulheres carecas, sempre gostei, achava uma atitude, achava que ficava legal, sabe? Sempre tive essa vontade de raspar o meu cabelo, eu só não sabia qual seria o momento certo. Então eu coloquei na minha cabeça: eu vou esperar as férias da escola, porque na época eu estudava ainda, e assim que eu sair de férias, eu vou raspar o meu cabelo. Dito, feito. Em novembro de 2015, eu raspei o meu cabelo. Então aí foi o meu segundo Big Shop.
Até que eu gostei do meu cabelo, tá? Nessa minha época de carequinha. Eu gostei, curti bastante. Teve muitas críticas sim, mas eu tava muito segura de mim. Novamente, estou passando por um processo de transição capilar, ficando cada vez melhor e fiz algo que eu sempre quis fazer. Então eu fiquei feliz, tá? Mas tive muitas críticas. Foi a época que eu mais sofri. Porque agora é muito comum você ver uma mulher careca, mas em 2015 não era tão comum assim. E os motivos que me fizeram raspar o meu cabelo foi, primeiro, que eu sempre tive vontade, e segundo, porque eu não tava com aquela paciência que eu tive de esperar crescer cada raiz do meu cabelo, esperar quase um ano pra só depois fazer o meu Big Shop. Eu já queria raspar, já queria cortar tudo logo pra ver o mais rápido possível o meu cabelo natural. E aí ele foi crescendo, aí já tava formando mais caixinhas, acho que eu tava com uns 2 meses que eu raspei, né? E aí após 3 meses eu consegui colocar trança no meu cabelo. E aí eu curti bastante essa fase com tranças, gostei muito. Eu acredito que foi as tranças que me ajudou mais no crescimento do meu cabelo também, tá? E aí depois que eu tirei as tranças, após 3 meses ele já tava assim, cresceu, tá, um pouquinho. E aí, a partir disso, eu fui deixando ele crescer, fui deixando ele ser. E essa sou eu após um ano que eu raspei meu cabelo, cresceu esse tanto. E aí, depois eu coloquei trança novamente, fiquei uns 2 meses com a trança. E quando eu tirei, ele já tava desse tamanho. Olha quanto cresceu meu cabelo. E aí, depois disso, eu comecei a fazer vários cortes. Comecei a pintar, pintei de todas as cores que eu sempre tive vontade, cortei, fiz todos os cortes que eu sempre quis fazer. Fui realmente me permitindo, sabe? Inclusive, esse foi o corte que eu mais gostei de fazer. E a cor também, eu amei, gente. Acho que combinou super comigo, sem arrependimentos nenhum. E aí, depois de todas essas descolorações, todas essas mudanças, eu decidi que eu ia deixar o meu cabelo natural e não ia mais descolorir e ia deixar ele crescer. Então eu pintei ele de castanho escuro e fui deixando ele crescer. Olha o tamanho que ele foi chegando, ele foi ficando cada vez mais saudável e cada vez maior. Então depois disso eu acabei decidindo que eu ia fazer luzes no meu cabelo. E esse foi o resultado. Eu precisei cortar um pouquinho, porque querendo ou não, as luzes danificam um pouco. Então as pontinhas que já não estavam tão saudáveis, meio que danificou um pouco. Então eu cortei essas pontas e deixei só a parte que estava saudável. E eu amei o resultado. E aí, novamente, eu fui deixando meu cabelo crescer. Nessa foto ele estava bem grandinho. E depois eu decidi que eu queria ficar ruiva. Deu a louca, eu quis ficar ruiva. Pintei meu cabelo de ruivo. E fiquei com esse cabelo, acredito que por uns 2 meses. Eu não fiquei mais tempo porque é muito difícil cuidar do cabelo vermelho. Ele desbota muito rápido. Então eu decidi que eu ia deixar a cor dele natural novamente. Fui lá, pintei de castanho escuro novamente. Mas eu não gostei muito não. Então, acabei fazendo as luzes de novo. E aí eu fiquei com esse cabelo por uns 2 anos, sabe? Foi a minha versão que eu mais gostei, assim. Curti muito esse cabelo com luzes. Eu amava demais. Só que aí depois veio a gravidez, a gestação do meu filho. E como eu não ia conseguir ficar retocando, eu decidi que eu ia pintar o meu cabelo de chocolate normal pra ficar só uma cor que eu pudesse manter durante toda a minha gestação. E assim se manteve todo o meu cabelo durante a gestação. Olha essa foto, deu já nos últimos meses aí de gravidez, com o meu cabelo todo natural. E essa depois que o meu filho nasceu. Coloquei essa foto pra vocês verem o quanto meu cabelo cresceu, o quanto ele evoluiu, gente. Olha o tamanho que esse cabelo cresceu. E aí depois eu decidi cortar um pouquinho, né, fazer umas camadas. Fiz umas camadas e fiquei com esse cabelo também durante um tempo. Olha que lindo que tava o meu cabelo. Mas então, do nada, me veio na cabeça. Quero ficar ruiva. Quis ficar ruiva. O que eu fiz? Fiz uma shampoozada, passei removedor de tinta e pintei meu cabelo de ruivo. E na hora eu não percebi o quão danificado meu cabelo ficou. Mas depois veio os resultados, né? Quando eu lavava, finalizava, ficava perfeito. Nessas fotos dá pra perceber que tá um cabelo lindo, um cabelo saudável, mas o resultado era esse. Um cabelo com raiz grande, manchado e completamente sem forma. Aqui eu já nem conseguia mais definir meu cabelo. Aí começou então a minha terceira e última transição capilar e eu fiquei com esse cabelo por um tempinho. Acho que mais de um ano, ruiva, mesmo que tivesse diferente a raiz das pontas, dava pra disfarçar bem. Então foi aí mais de um ano com o cabelo em transição capilar, pra depois eu decidir que eu ia cortar ele.
E aí então eu fui no salão, fiz esse corte mais curtinho. E eu amei muito, aproveitei bastante esse corte. Definiu mais o meu cabelo, sabe? Ficou com um aspecto bem mais natural. Eu simplesmente amei. Mas aí depois eu decidi que tava na hora de cortar mais um pouquinho. Cortei mais um pouquinho. E então, no dia 5 de maio de 2022, eu fiz meu Big Shop e pintei o meu cabelo da cor natural novamente. E tô eu hoje com esse cabelo pós Big Shop. Faz um mês e alguns dias aí que eu fiz meu Big Shop. Não sei os dias ao certo. Mas como que tá sendo pra mim? Eu já postei um vídeo aqui falando como que tá sendo pra mim. Mas agora eu tô mais confiante. Tô feliz, tô curtindo cada fase dele. Cada dia que passa ele tá mais cacheadinho. Inclusive hoje ele tá mais cacheado do que nos outros vídeos que eu postei aqui. Então vocês vão vendo, vão acompanhando a minha evolução. Cada semana ele tá de um jeito diferente. Vocês vão vendo aqui no canal, com o passar dos meses, como que vai estar sendo a evolução. E isso também vai fazer vocês verem que não é nada demorado, que o processo é tranquilo, que passa muito rápido. Eu sempre falo que a transição capilar e o pós-Big Shop é um processo que passa muito rápido. Por isso é importante a gente estar aí curtindo cada fase do nosso cabelo, curtindo cada cachinho que se forma, cada cabelinho que cresce, porque passa muito rápido. Daqui a pouco já vai estar enorme. Como eu já passei por 3 transições capilares, eu tô mais tranquila agora. E um conselho que eu dou pra você que tá passando pela transição capilar, que acabou de fazer o seu Big Shop e tá meio triste, não tá sabendo lidar com as críticas e às vezes passa pela cabeça em desistir, não desista. Porque sempre os motivos que te fizeram começar com a transição capilar vai voltar. Você vai voltar a querer voltar para esse processo. Assim como eu alisei meu cabelo, me arrependi no dia seguinte, já comecei uma nova transição capilar. Sempre os motivos vão voltar. Então não desista. Sempre vai ter alguém para te criticar. Mas se mantenha firme nos seus objetivos. Saiba onde você quer chegar. Que assim ninguém te para. Ninguém vai te parar, tá bom? Comenta aqui embaixo qual que está sendo a sua maior dúvida nesse processo da transição capilar. Ou se você acabou de fazer o seu Big Shop, comenta como está sendo a sua experiência, tá bom? Eu vou adorar saber. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até sempre.